Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriel Romão, fazendo mais um vídeo para vocês do Segredo da Mitologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Calypso, da mitologia grega. Calypso, ela é filha de Atlas. Então, como a gente falou nos últimos vídeos, principalmente na Vingança de Zeus, teve uma grande guerra entre deuses e titãs. Os deuses sendo representados por Zeus e os titãs sendo representados por Cronos. Nessa grande batalha teve um grande conflito e os deuses ganharam. Só que como Calypso era filha de Atlas, ela não gostava do pai dela, porque o pai dela era super cruel, era um pai ausente, um pai malvado, então ela decidiu apoiar os deuses, e os deuses ganharam. Ok, só que aconteceu, os deuses prometeram muitas coisas para ela, e eles não cumpriram. Eles foram infiéis com a palavra deles. Então, quando teve a segunda guerra com os titãs, Calypso ficou do lado dos titãs e não mais dos deuses. Ela se aliou ao pai dela e, como ela era uma feiticeira imortal, ela tinha grandes poderes. Então, ela se aliou ao pai e ajudou ele em toda a batalha. Os deuses ganharam novamente. Enquanto Atlas foi colocado aquela punição do céu, ela foi colocada uma punição diferente. Uma punição um pouco até mais cruel, que não era mais uma dor física, ela foi colocada sob uma dor psicológica. Então, o que aconteceu com ela? Colocaram ela numa ilha, criaram uma ilha num local sem fim, um local sem destino, um local sem endereço, um local no meio do nada, um feitiço que escondia no meio do oceano, em que qual ninguém poderia achar, uma ilha, em que lá nessa ilha ela ia manter os poderes dela. Então ela ia continuar feiticeira, tendo os poderes dela, ela ia continuar sendo imortal, ou seja, ela não iria morrer, e ela ainda ia ter servos, que seriam espíritos do vento, que ajudariam ela para o que ela precisar. Então qualquer coisa que ela pedisse, eles trariam, sendo físico objeto. Só que a coisa mais cruel dessa punição. De tempos em tempos, os deuses mandavam heróis. Heróis que às vezes ou já estavam comprometidos ou que já tinham uma grande vida na Terra. Mandava esse herói. O herói ficava preso lá. Aí o herói começava a conviver com ela, ele acabava se apaixonando por ela, os dois acabavam ficando juntos. E aí quando ela realmente se apaixonava por ele, os deuses enviavam uma jangada. E na jangada escrito que só ele poderia partir, e ela não. E dava uma opção para ele. Você pode continuar aqui, ser imortal, se tornar um feiticeiro e passar o resto da eternidade com ela, ou você pega esse barco e vai embora. Volta para sua vida normal, volta para seja sua namorada, sua esposa, o que quer que seja, ou fica com ela pelo resto da sua vida. Eles pensavam muito que, por exemplo, o tempo que eles ficaram em Ogygia, que era o nome da ilha era Ogygia, poderia passar, por exemplo, 100 anos lá. Se eles pegassem a jangada naquele momento, ia zerar. É como se não tivesse passado tempo nenhum. Então eles tinham essa escolha. Voltar para a vida dele como estava antigamente ou continuar a vida com ela. E ela sofria muito com isso. Então vários heróis passaram lá e eles sofreram muito. Homero, nas histórias de Homero, conta essa história. Em várias outras histórias gregas vão contando essa história de vários heróis que foram passando por lá, se apaixonaram por ela se apaixonou por eles e os deuses partiram o coração dela. Porque eram muitos heróis que, por exemplo, já tinham uma vida, já tinham um propósito a seguir, já tinham missões a fazer e acabaram decidindo continuar. E os deuses colocavam heróis que eles sabiam que de propósito acontecesse com ela. Então ela tinha muito esse problema dela. E alguns deuses até visitavam ela, como por exemplo Hermes, que é o deus da velocidade, deus dos mensageiros, e Apolo, deus do sol. Eles visitavam ela de tempos em tempos, só que mesmo assim os deuses eram muito cruéis. Tanto que a punição dela era de 3.000 anos. E dizem as histórias que passaram esses 3.000 anos e os deuses não libertaram ela, para mostrar esse lado deles. Então, por exemplo, na Primeira Guerra ela apoiou os deuses, só que os deuses foram contra ela, foram infiéis na Segunda Guerra e não deixaram ela, não deram para ela o que eles tinham prometido. Eles foram totalmente contra os ideais dele e ela ficou extremamente revoltada com isso. Só que conta as histórias que ela foi mudando muito. No primeiro milênio ela ficou com muita raiva, no segundo milênio ela ficou com muita tristeza e no terceiro milênio ela teve um recomeço. Então ela começou a ver a vida de outra maneira, ela começou a se dedicar às artes, ela começou a fazer vários trabalhos, começou a fazer práticas e ela não sabia mais o que fazer. Tanto que quando dizem que chegou o terceiro herói, ela já tratou ele de uma forma totalmente diferente. Ela já começou a se relacionar bem com ele, porque a maioria das vezes ela já tem, no segundo herói ela tentou criar uma barreira para não se apaixonar por ele, se fechou e no final acabou se apaixonando e foi super doloroso. Nos outros ela já começou a tratar bem, tratar tranquila, ela já sabia o que ia acontecer mesmo, então ela meio que já sabia o que ia acontecer no fim, ela falava, vamos deixar viver como tem que viver, entendeu? E aí foi mudando essa história. Dizem no futuro que vai chegar um herói que vai se apaixonar por ela, vai prometer como todos os outros que vão voltar para encontrá-la, só que esse herói vai realmente conseguir. Esse herói vai ficar um tempo com ela vai se apaixonar por ele vai partir, mas ele vai achar uma maneira de quebrar essa maldição e salvar essa donzela. Ele vai encontrar uma maneira de voltar pelo amor por ela e salvar ela dessa maldição.
Porque a única coisa que vai poder quebrar essa maldição é um amor verdadeiro. Porque ela teve muitas paixões, ela se apaixonou, mas ela não teve nenhum amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro tem que ser recíproco. Então não tinha reciprocidade nesses lados. Às vezes ela tinha se apaixonado muito, mas o outro era só uma paixão, às vezes era só um amor menor. Tinha todo esse conflito que podia acontecer. Só que no dia que acontecesse essa perfeita união, em que duas pessoas se encontrassem mesmo, as duas almas fizessem essa união, essa fusão, essa yoga, essa unidade entre elas, bum, ia quebrar essa maldição, ia quebrar essa prisão e ela ia poder ser livre, entendeu? Só que nesse momento ia ser dado de novo, como sempre os deuses fazem, dois caminhos. Então ela poderia sair com o amor dela, viver uma vida, só que ela ia perder a imortalidade dela. Ela ia continuar com os poderes, voltando aos poucos, mas ela ia perder a imortalidade, ela ia crescer como uma humana e um dia morrer. Ou ela continua imortal, você continua presa na ilha dela, recebendo de tempos em tempos um herói. A decisão é ter que ficar com ela. E você, o que faria se estivesse no lugar dela? Qual o sentimento que está dentro de você de ter que passar 3.000 anos preso numa ilha? Tudo bem, com poderes, com imortalidade, mas tendo que ter o coração partido repetidamente para aprender uma lição? Quantas vezes a gente se pega nesse ciclo vicioso, né, de ter que ficar entrando em situações para aprender uma lição que às vezes a gente já até aprendeu, a gente só está continuando nesse ciclo repetido? Então vale a nossa reflexão. Vamos continuando depois dos nossos vídeos. Na próxima quarta-feira a gente tem um vídeo sobre mitologia grega. Espero que você tenha gostado desse vídeo, pessoal. Gratidão. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para receber sempre as novidades do nosso canal e compartilhe com seus amigos. Se você acha, pensa, aquele amigo seu vai gostar, ou aquele professor, ou aquele seu aluno, compartilha com ele que eu tenho certeza que ele vai gostar. Se não gostar também, não dá para agradar todo mundo, mas se você tiver qualquer crítica, sugestão, feedback, manda pra gente que a gente pode fazer alguma correção, ou mudar, ou melhorar, ou qualquer outra coisa. Então eu espero muito que você tenha gostado, te vejo no próximo vídeo, gratidão!